E se a gente pensasse na evolução de um jeito totalmente diferente? E se ela não acontecesse só aqui, no nosso planeta? Imagina se cada átomo do universo fizesse parte de um plano gigantesco e a nossa consciência, o nosso eu, fosse o resultado de uma jornada de bilhões e bilhões de anos. Pois é exatamente essa a premissa, sim, super audaciosa que a gente vai explorar hoje, mergulhando fundo na obra Evolução em Dois Mundos. E tudo começa com essa frase do apóstolo Paulo. A ideia é bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Da mesma forma que a gente tem um corpo físico, um corpo animal, existe uma contraparte espiritual. Essa dualidade, sabe? Ela é a base, o alicerce para toda a jornada que a gente vai acompanhar a partir de agora. Então, peraí, qual seria o nosso verdadeiro eu? De acordo com essa visão, não é o corpo físico, não. É o corpo espiritual, também chamado de perispírito. A lógica aqui se inverte completamente. Nosso corpo de carne e osso não cria a consciência. Na verdade, ele é só um reflexo, uma cópia temporária de um molde espiritual que já existia antes. Ou seja, a mente esculpe o espírito e o espírito molda a matéria. Ok, então, com essa ideia de um molde espiritual na cabeça, vamos voltar lá para o comecinho de tudo. De onde é que vem a matéria-prima para criar tanto o universo físico quanto o espiritual? A resposta que o livro dá é o fluido cósmico. Pensa nele como um tipo de plasma divino. É energia pura, primordial, da qual absolutamente tudo é feito, desde as galáxias mais distantes até os nossos próprios pensamentos. E o que é mais fascinante é que a criação não é apresentada como um evento único, que aconteceu e pronto. É um processo contínuo, uma cocriação. Existem inteligências superiores, tipo arquitetos divinos, que funcionam como engenheiros cósmicos. Sabe, eles pegam essa energia primordial e vão moldando, dando forma aos universos. E aqui que essa escala cósmica toda se torna uma coisa muito pessoal. A mesma força usada para criar galáxias está, de alguma forma, dentro da nossa mente. Isso quer dizer que nossos pensamentos não são só ideias abstratas flutuando por aí, eles seriam atos de criação em pequena escala, usando a mesmíssima matéria-prima universal para moldar a nossa realidade. Bom, se o universo é esse palco gigantesco, quem são os atores principais? Agora a gente vai focar na jornada da consciência, uma peregrinação que, segundo a obra, atravessa milênios e incontáveis formas de vida. O protagonista dessa saga toda é o que o livro chama de princípio inteligente. Não é uma alma já prontinha, não. É mais como uma semente divina, uma centelha que está destinada a florescer e se tornar uma consciência completa, começando sua jornada lá nos degraus mais básicos da existência. E essa linha do tempo mostra de um jeito incrível a paciência e a imensidão dessa evolução. O tal princípio inteligente viaja por inúmeras formas, do protoplasma para o vírus, das algas para os artrópodes, até chegar nos primeiros mamíferos, acumulando experiências, automatismos em cada um desses estágios. E quanto tempo durou essa jornada pré-humana? O texto estima um período de 1,5 bilhão de anos. É muito tempo, um tempo imenso de evolução nos reinos inferiores para que o princípio inteligente pudesse, finalmente, chegar na condição de ser humano. É uma escala de tempo que, sinceramente, desafia a nossa imaginação. Essa é uma pergunta clássica que sempre aparece para desafiar a teoria da evolução, né? Cadê as formas de transição? Onde é que estão as provas daqueles saltos evolutivos? Bom, a obra oferece uma explicação bem particular para isso. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a história da evolução não estaria sendo escrita só aqui na Terra. Entre uma vida física e outra, a evolução continua lá, no plano espiritual. É lá que o perispírito é aprimorado, preparado para a próxima encarnação numa forma mais avançada. Então, esses elos perdidos, eles não estariam perdidos na Terra, mas sim nessa dimensão espiritual. Depois dessa jornada evolutiva longuíssima, a gente chega no clímax, o momento em que o instinto animal dá lugar à razão, e aquela centelha divina finalmente se torna uma consciência humana. E não foi só uma mudança, não. Foi uma convergência de novas e poderosas habilidades. A capacidade de ter um pensamento contínuo, de se comunicar de forma complexa e, o mais importante de tudo, de fazer escolhas conscientes. Foi isso que marcou o nascimento do ser humano como a gente conhece. Esse slide aqui resume perfeitamente a mudança fundamental. O animal age por instinto, é uma programação automática. Já o ser humano passa a operar com base na escolha. E com a escolha vem a consequência. E é aí que nasce a responsabilidade. E essa citação, ela captura a essência desse momento.
O nascimento da consciência humana não foi só um evento biológico. Foi um despertar profundo e muitas vezes doloroso para as grandes questões da vida, do amor, do propósito. Mas a jornada evolutiva não acaba com a morte do corpo. Muito pelo contrário. A morte é vista aqui como mais uma etapa fundamental da evolução. E para explicar esse processo, o livro usa uma analogia que é, sinceramente, incrível. Essa é a grande pergunta que guia a parte final da nossa análise de hoje. O que é exatamente o processo de morrer sob essa ótica? O que é genial nessa analogia é como ela transforma um conceito super abstrato em algo que a gente consegue tocar, visualizar. A vida física seria a fase da larva. O foco é se alimentar de experiências. A morte seria a pupa, uma transformação interna que acontece dentro de um casulo. E a vida espiritual é a borboleta, o espírito finalmente livre. E o que acontece lá dentro desse casulo metafórico? O processo tem um nome, histogênese espiritual. É um trabalho ativo, em que a própria mente reconfigura seu corpo espiritual, se curando das impressões da vida física e se adaptando a uma nova frequência, uma nova vibração. Resumindo, a morte não é um fim passivo, é um processo ativo de transformação. O estado mental e moral que a gente cultiva em vida determina diretamente como vai ser esse processo, moldando a borboleta espiritual que vai surgir depois. E isso tudo nos leva à reflexão final. Se a evolução é esse projeto contínuo de autocriação e se os nossos pensamentos são as ferramentas, então a cada momento a gente está esculpindo o ser que iremos nos tornar para a eternidade. A grande pergunta que essa obra deixa no ar é: que tipo de obra de arte a gente está escolhendo criar?